Olá para você, eu sou Larissa, tô aqui pra gente conversar sobre o livro Carrasco do Amor. Minha mão tá aqui presa nas marcações que eu fiz, é um livro do Irving Yalom, né? Um autor aí que principalmente assume uma postura existencialista, né? De falar sobre liberdade, sobre autorresponsabilização, sobre morte, sobre angústia. Mas a gente vai ver aqui, né, nesse livro especificamente, desde a introdução até o final, tem alguns momentos em que ele está flertando com uma ideia de consciente e inconsciente, transferência e contra-transferência, ainda que ele não adote o referencial psicanalítico de forma completa, mas isso atravessa, como atravessa também outros autores existencialistas, especialmente nos primeiros momentos, né, da escrita da carreira, como Rollo May. Também tem um momento ali em que ele não nega a existência de um inconsciente, meio no estilo freudiano e tal, mas independentemente disso, a gente vai ver aqui que tem uma postura terapêutica no Yalom que aí sim não tem muito a ver, ou não tem nada a ver, com a psicanálise freudiana dos primeiros momentos, né? Então eu queria falar com vocês sobre o capítulo 3 do livro, que ele intitulou como A Mulher Gorda. E esse capítulo chama atenção, ele é interessante porque, como eu disse no vídeo anterior, ou no outro, o Yalom assume aqui algumas posições, né, pessoais. Ele se mostra pessoalmente no livro e acredito que em alguns momentos isso também, pelos relatos, isso também tenha se apresentado nas próprias intervenções. Então a ideia, de novo, não é apresentar os sucessos, as intervenções fantásticas, que às vezes a gente vai lendo em alguns outros livros, elas parecem até meio irreais, né? É claro que tem um tanto ali de síntese em outras obras, mas a gente pensa, parece que não aconteceu assim. Não, parece que é meio difícil acontecer tão linearmente bonitinho. E aqui não, aqui a gente vai vendo que ele realmente se expressa em algumas questões que são interessantes para a gente pensar. Por exemplo, nesse, ele começa dizendo que ele nunca se sentiu atraído por mulheres gordas. E que na verdade ele chega a usar a palavra, né? Na verdade ele fala que elas causavam nele repulsa. E num determinado momento ele recebe no consultório uma mulher que ele vai chamar de Beth, que pesa 115 quilos. É uma mulher de 1,55 m pesando 115 quilos. E uma mulher... Bom, aí ele vai dizer, eu nunca investiguei a fundo porque que eu não gostava de mulheres gordas, mas começa pela própria mãe, né? Aqui logo no início do capítulo ele vai dizer. Então a Beth aparece aí, né, reforçando um certo estereótipo da pessoa que é gorda e alegre, que é gorda e divertida, que é gorda e faz rir. E tem um momento que é especialmente importante no processo terapêutico. Então ele ouve a Beth vai contar de como é que ela foi ganhando peso, mas ele vai dizer ela sempre muito superficial e muito tentando mostrar uma certa alegria, que ele vai confrontar a Beth com essa postura que ela tem. Então ele vai dizer lá na página 108, você tem agido assim desde o nosso primeiro encontro. Você me fala a respeito de uma vida cheia de desespero, mas faz isso de uma maneira vivaz, do tipo, como estamos nos divertindo? E aí ela responde, assim que eu sou. E ele insiste, quando você fica alegre dessa forma, eu perco de vista a dor que você está sentindo. Isso é melhor que chafurdar nela. Mas você veio aqui buscar ajuda. Por que é tão importante para você me divertir? Aí a Beth fica corada. Ela parece meio confusa e tal, né? Aí ela pega um lencinho e fala, o suspeito se recusa a responder. Aí ele diz, Beth, hoje eu serei persistente. O que aconteceria se você parasse de tentar me divertir? E é me divertir. Então ele reconhece
que ela tá ali numa posição de diverti-lo, de ser alegre aos olhos dele, para ele. E ele vai contar de como era exaustivo atendê-la. Porque ele achava superficial, porque ele achava distante, porque ele achava que eles não faziam contato. Então ele persiste. E esse é um momento particularmente significativo no processo terapêutico da Beth. Porque ele começa a perceber que depois dessa confrontação, a Beth tem um certo deslanchamento. É como se ela, eu vou usar esse termo, né? Como se ela fosse desmascarada e ele estivesse dizendo, pode ser desmascarada, pode tirar a máscara, pode não ser divertida aqui, né? E ele vai reforçar que isso é importante. Então ela vai deixando de ficar divertida para ele, mas ela vai se angustiando também. Então esse é um momento crucial ali, porque ele coloca para ela a possibilidade dela fazer terapia em grupo, além da terapia individual, sessões em grupo. E daí ali também no grupo ela tem alguns confrontamentos. Mas esses confrontamentos todos, eles vão culminar numa tomada de decisão. Ela já tinha tentado antes emagrecer, mas ela toma a decisão de apostar na possibilidade de um corpo leve. Então vejam, ao mesmo tempo em que ela vai se angustiando, porque ela sente fome, porque ela é confrontada, porque muitas coisas da vida dela que tinham sido levadas para a camada superficial vão sendo deflagradas, vão aparecendo. Então o que ele faz no processo é sustentar essa angústia dela. Então ela se recusa a ir para terapia de grupo, depois ela vai para terapia de grupo e fica calada e fica bem passiva ali, mas mantém a terapia individual com ele. E ela está de passagem pela Califórnia, que é o lugar onde ele mora. Ela está de passagem, ela vai voltar a Nova York dali a algum tempo, mas ela insiste no processo terapêutico. E em um momento isso também é tocado. Então são várias questões que vão sendo descortinadas à medida que ela perde peso, e ela vai fazendo depois, mais para o final do processo terapêutico, algumas associações que são: muitos momentos marcantes da minha vida redundaram num ganho de peso. Então quando ela se afasta do pai, quando ela perde o pai, quando ela se forma, então momentos de tomadas de decisão são momentos em que ela vai ganhando peso. Inclusive quando ela chega até ele com 115 quilos, ela diz: bom, eu tô ganhando peso descontroladamente. Nos últimos 90 dias eu ganhei 10 quilos. Então, né, e aí o que vai acontecendo, né, nessa linha do tempo que ela consegue fazer mais ao final, é que o peso sempre esteve associado a momentos de mudança angustiada. Então, mudanças que demandavam angústia eram resolvidas muitas vezes com a falta de controle sobre o que se come, né? Sobre a comida. E aí, aos poucos, e não sem angústia, então ele também tá ali num papel de suportar essa angústia dela, ela vai contando de como ela começa a descobrir que tem um corpo e como as pessoas começam a descobrir que ela tem um corpo. Né? Então é uma descoberta do próprio terapeuta. O próprio Irving Yalom, num momento aqui, vai dizer: eu vi que ela tinha um colo, eu vi que ela tinha um seio. E aí ele pergunta para ela, quase já no final do processo terapêutico, quando ela está indo embora ou já dentro da sessão final, eles vão falando, eles vão retomando, né, todo o processo, o momento em que ele a confronta. E ele pergunta: bom, você via que em alguns momentos eu achava que você era superficial, mas mesmo assim você ficou. Por que você ficou admitindo ser tratada do jeito como eu te tratei? E ela diz: porque eu já estava acostumada a ser tratada assim. Porque era isso que eu tinha. As pessoas não me viam. Apesar de ter todo aquele tamanho, né, de ter todo o peso, as pessoas não a viam. Então ela vai sendo... ela vai se vendo, ela vai sendo colocada nas relações nesse lugar de alguém que é meio que desprezada porque causa repulsa.
em função da aparência. Então, tem o processo dela na descrição do capítulo, mas tem o processo dele se confrontar, por exemplo, com o que ele sentiu por ela no início. Tem um momento em que ele ganha um pouco de peso e ele tem que fazer uma dieta um pouquinho só restritiva. Ele vai dizer que acho que são 3 quilos que ele passa do limite que ele estabeleceu. E então ele tem que fazer um momento ali, algumas semanas de privação, e ele diz, eu não cheguei nem perto do que a Beth descrevia sobre ter dentro dela uma criança faminta, dizendo, quero comida, né? E sobre como ele vai pensando no processo dele enquanto terapeuta, se ele não deveria trabalhar com ela o amor incondicional, apesar do corpo que ela tem, apesar dela ser gorda, né? Então, será que ele não deveria ter trabalhado com uma voz que era a do ame-a mesmo quando ela come, ame-a mesmo ela sendo gorda? Então, o que é bacana ao longo dos capítulos todos é que ele também se apresenta como um ser afetado, né, pra gente ir pensando em como o terapeuta não está isento do que sente, em como o terapeuta de fato se deixa afetar, e isso pode ser ferramenta. Então, no caso aqui dele, tem muitas ferramentas que ele leva para a sessão, depois vão sendo repensadas. E apesar dele chamar aqui no momento inicial do capítulo de contra-transferência, ele também não está tomando isso no nível psicanalítico pleno, absoluto, tá? Pelo modo como ele vai se comportando com ela, a gente vai vendo que não. Então tem esse momento crucial da confrontação, tem um momento em que ele revê a postura meio julgadora dele, tem um momento em que ele diz o quanto ele se sentiu pequeno. Então é interessante que em todos os capítulos a gente tem paralelamente um desenvolvimento do processo para o paciente, que ele está descrevendo, mas para ele também. Então aqui no caso da mulher gorda, acho que tem muitos momentos em que a gente poderia dizer, uau, essa intervenção deu certo, essa intervenção produziu algo. E isso é uma coisa que eu costumo dizer, né, para as pessoas que eu supervisiono, para os estagiários, a gente precisa confiar na relação, avaliar o que a gente faz, analisar, né, não se trata de soltar o barco, mas confiar que a relação vai nos contando como é que a gente pode fazer o manejo e o que a gente pode retomar, quais atitudes nossas precisam estar sob escrutínio, nossas como terapeutas precisam estar sob escrutínio, porque a gente às vezes tem muito medo, né, de que um ato, uma intervenção, uma ação nossa produza algo irreversível. E não é que não pode produzir, mas quando a gente tem um vínculo, quando a gente vai confiando na relação, aquilo que é produzido também vira objeto das intervenções futuras, como virou aqui. Ele perguntou sobre como é que ela se via diante do sentimento que ele mostrava por ela. E ela vai dizer, bom, ali eu consegui sobreviver a isso porque eu estava acostumada. E os dois foram reconfigurando a sua relação e os seus modos de se deixar afetar um pelo outro. Então isso também é muito interessante na escrita do Yalom, não é uma característica única desse livro, está nas outras obras dele, ele se apresenta, e acho que isso enriquece muito a nossa humanidade como terapeuta, né? A nossa característica humana. Bom, O Carrasco do Amor, livro de outubro. Se você gostou, claro, vou te pedir para curtir, para compartilhar. E deixa seus comentários aí pra gente, vamos conversar. Qual é a sua perspectiva? Você leu esse capítulo, o que você acha? Conta aqui pra nós, tá bom? Obrigada. Beijo. Satisfação pelo clique, fake, a vontade critique. Não é tão só corrente. Tamo aguardando o convite.